Olha, hoje é o Dia Mundial da Luta contra o Lúpus. Você já ouviu falar nessa doença? Ela atinge 0,1% da população brasileira. Parece pouco, né, gente? Mas é principalmente as mulheres. E olha, ainda não tem cura. O Ver Mais foi ver como é que é a vida da Graziela. É uma técnica de enfermagem que há 2 anos descobriu que tinha lúpus. Não fosse pelo coquetel de remédios e alguns cuidados na alimentação e no dia a dia, a vida de Graziela é praticamente normal. Mas nem sempre foi assim. Há 2 anos, ela descobriu que tem lúpus, doença autoimune que ataca as células do corpo e os tecidos e atinge principalmente mulheres. Os sintomas variam muito, por isso o diagnóstico é difícil. No caso de Graziela, até descobrir a doença, foram muitos tratamentos. Eu passava mal muitos dias e na verdade eu não sabia o que eu tinha. Então eu tive trombose, aí começou a doer minha perna, tive trombose, fui no médico, tratei a trombose e melhorei e vim para casa. Depois me deu água no pulmão, fui, tratei a água no pulmão, voltei para casa. Então assim, até descobrir o lúpus, eu passei muito mal, porque os próprios medicamentos me faziam mal. Quem acompanhou toda essa batalha até a descoberta do lúpus foi a mãe de Graziela, Dona Maria de Lourdes. Dias difíceis, de uma verdadeira superação. Eu dava banho nela, dava comida na boca, penteava o cabelo e fazia tudo. Ela não conseguia fazer, ela estava toda inchada, toda quadrada. Então agora a senhora está mais tranquila? Agora, graças a Deus, credo. Quando ela dá um antídoto, ela disse, mãe, esqueci do meu remédio de manhã. Oh, meu Deus, já tá aí, eu olhei para os dedos dela, já tá, um dedo dava 2. Eu disse, Bia, não, senhora, vai começar tudo de novo. Graziela não nega que quando descobriu a doença ficou assustada, mas saber que havia tratamento a deixou mais aliviada. Quando ele disse que eu tinha lúpus, eu fiquei bem em choque, porque é uma doença que não tem cura, né? Eu vou ter que viver com ela pro resto da vida. Mas aí ele foi me acalmando, foi me explicando que dá para ter uma vida tranquila, né? Só tem que ter alguns cuidados, tem que tomar o medicamento certinho, que se eu for bem certinha com os medicamentos, eu posso ter uma vida assim quase que normal, né? Depois de passar por muitas situações difíceis, de hospital em hospital, há 2 anos, desde que descobriu a doença, a Graziela conheceu o noivo e, com todos os cuidados da família, consegue ter uma vida tranquila. Hoje, Graziela tem algumas restrições, mas nada se compara ao que passou antes do diagnóstico. Com disciplina, ela segue o tratamento e tem muito mais qualidade de vida. Não posso ir à praia. Eu não posso pegar sol, eu não posso subir escada. Então, assim, tudo que eu estava acostumada a fazer, eu tinha um apartamento no 4º andar, eu vendi, porque não posso subir escada. Então, tudo isso, né, mudou. Mas tá tranquilo, assim, não posso reclamar, né, porque dá para viver bem. Ela é cuidadosa com a alimentação, ela cuida com a alimentação, ela cuida com os remédios, ela toma certinho, ela não deixa de tomar. Ela faz o tratamento que o médico manda fazer, né? Valdori conheceu Graziela quando ela já sabia que tinha lúpus e decidiu apoiá-la em todos os momentos. Eu conheci ela já estava, ela fazia pouco tempo que ela tinha descoberto a doença e eu recebi de braços abertos, né? Porque a gente se gosta, a gente se ama, né? E eu cuido dela e ela cuida de mim, a gente tá sempre junto para tudo. Hoje, os dois estão noivos e de casamento marcado para outubro. E mesmo com a perspectiva de Graziela sair de casa novamente, Dona Maria de Lourdes comemora a saúde da filha e a felicidade do casal. Peço a Deus que Deus leva à frente assim, na vontade deles, a felicidade que eles estão, né? Que demais, né? Tudo de bom, então, para o casal, para a Grazi. E a gente continua no assunto, porque você pode tirar suas dúvidas sobre essa doença que atinge tanta gente, principalmente as mulheres, é o lúpus. E quem vai conversar com a gente é a médica, que é PhD em reumatologia, Sônia Fialho. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. E você pode participar tirando suas dúvidas sobre o assunto pelo nosso WhatsApp, que é o 48 9187 7334. Já tem algumas mensagens chegando aqui. Mas eu queria começar lhe perguntando, doutora, alguns pacientes eles penam muito até descobrir que realmente tem a doença?
Sim, alguns pacientes podem demorar bastante para obter diagnóstico. Isso acontece principalmente por causa da diversidade de sintomas que o lúpus pode dar. Que tipo de sintoma, doutora? A senhora falou pele, começa a provocar algumas reações na pele também? Exato, o lúpus pode acometer diversos órgãos. Um dos órgãos mais acometidos são as articulações, então as pessoas podem começar apresentando sinais de edema, de inchaço nas articulações, com dor. A articulação pode mudar de cor também, pode ficar mais avermelhada, geralmente acompanhado de bastante dor também. Além dos sintomas articulares, os pacientes podem apresentar alterações cutâneas, tem aquela alteração cutânea que é bem típica do lúpus eritematoso sistêmico, que é aquela lesão tipo asa de borboleta, que ocorre nessa região do nariz aqui e das bochechas, que fica bastante avermelhado. Mas além das manifestações cutâneas e articulares, outros órgãos internos também podem ser acometidos. Isso tudo pode ser controlado com medicamento, doutora? Porque a gente viu o caso da Grazi ali da reportagem, ele se tornou incapacitante, a mãe tinha que fazer muita coisa por ela, né? Isso. E como é que é com os medicamentos? Isso é possível ser amenizado? Isso, eu acho que a mensagem legal que ficou ali da reportagem é justamente o caráter reversível, né? A gente não tem cura para o lúpus eritematoso sistêmico, mas a gente tem total capacidade de controlar essa doença através dos medicamentos. Muito bem. Doutora, a gente viu ali que a Grazi, ela falou, ela trouxe a queixa, né? Que ela estava inchada realmente por causa dos medicamentos. É possível controlar essa parte também? Porque tem medicamento que provoca muita fome, além de inchaço, a senhora estava me falando. Exatamente. Então, um dos medicamentos principais que são usados no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico é a prednisona, né? São os corticosteroides. E os corticosteroides, de uma forma geral, eles causam realmente bastante inchaço no corpo, aumenta a fome e a pessoa pode ganhar bastante peso, ficar com uma alteração na face, a face pode ficar mais arredondada, essa parte aqui das costas pode crescer um pouquinho, mas a boa notícia é que com os outros medicamentos que a gente tem disponíveis atualmente, a gente pode aos pouquinhos ir reduzindo a dose da prednisona, do corticosteroide, de forma que a pessoa volte a ter o seu peso normal. Muito bem. É claro que atividade física regular e uma avaliação nutricional para ter uma boa alimentação também é bastante importante. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do nosso telespectador. A minha mãe tem umas manchas no rosto, tipo asas de borboleta. Sente muita dor nas juntas. Ela foi ao médico fazer exames e o médico perguntou se ela já teve lúpus. Os resultados ainda não saíram. O que a minha mãe pode fazer para saber, desde já, o que ela realmente tem? Pode ser que ela tenha doença, né? Porque citou alguns sintomas. Sim. E um outro telespectador, já pegando o gancho, que a pergunta é parecida, como saber, então, né? Como identificar a doença? Sim, os sintomas que ela tem são compatíveis com o lúpus, mas é muito importante realmente ela passar por essa avaliação médica especializada, de preferência com um reumatologista, para se certificar que ela realmente tem a doença. Então, o que o reumatologista vai fazer é verificar o acometimento de outros órgãos e também vai solicitar a realização de exames laboratoriais, que são bastante importantes também para nortear o diagnóstico. Sobre essa questão de ter uma vida normal, doutora, a Daluz é nossa telespectadora, um beijo para você, obrigada pela participação. Ela diz que tem lúpus e faz tratamento há 15 anos, leva uma vida normal, mas queria saber se pode ter filhos. Sim. Darluza? Da luz, desculpe. Da luz, você pode ter filhos sim, tá? O diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, de forma alguma, vai impedir que você tenha a sua gravidez de uma forma normal, apenas é uma gravidez de mais alto risco e deve ser acompanhada juntamente com um obstetra que tenha hábito e experiência no acompanhamento desse tipo de gestação. Uma outra telespectadora está perguntando qual é o exame que pode ser feito para diagnosticar lúpus. O diagnóstico de lúpus, ele não é feito por um exame somente, tá? A gente tem que avaliar todo o contexto clínico, mas um dos exames mais importantes laboratoriais que precisa estar presente é o fator antinuclear, também conhecido como FAN. Tá? Esse exame é bem importante para o diagnóstico da doença. Muito bem. Então, na verdade, as pessoas não podem se tentar identificar, diagnosticar, né? De forma alguma, até porque a presença desse exame positivo não significa que a pessoa tenha doença. Como eu disse, tem todo um contexto clínico, laboratorial, que deve ser avaliado caso a caso, individualmente. Muito bem. A Josiane de Biguaçu diz que adora o programa. Brigadaço, Josi. E ela pergunta se é muito comum essa doença e se tem algum método que pode ser feito para evitar essa doença. É possível ou não?
O lúpus, ele tem uma predisposição genética, né? Então, as pessoas que têm parentes que têm lúpus têm uma chance um pouco maior de desenvolver a doença, mas, além disso, tem alguns fatores ambientais também. Esses fatores ambientais não são muito conhecidos, estão associados, talvez, a infecções virais na infância. A radiação ultravioleta também aumenta, o tabagismo também aumenta o risco, mas não existe uma causa bem definida. A doença, ela é realmente multifatorial, ela tem várias causas. Doutora, acho que dá tempo ainda da gente ler mais uma pergunta. Na verdade, é uma participação da Cibele de Capoeiras, minha vizinha lá em Capoeiras. Cibele diz o seguinte: eu tenho lúpus eritematoso sistêmico há 15 anos. No começo eu me sentia muito ruim e depois que eu descobri com o tratamento, eu tenho uma vida normal. Eu ganhei peso, mas há 5 anos eu fiz uma cirurgia bariátrica e melhorou muito. Ela quis compartilhar a história dela com a gente. Beijo e obrigada. Beijo pra você também, Cibele. Isso acontece bastante, esse fator de as pessoas realmente ganharem muito peso por causa do tratamento, como a senhora falou, né? Tem o que fazer, né? Às vezes não precisa necessariamente ir para a cirurgia, né? Exatamente, exatamente. Muitas pessoas não ganham tanto peso assim, algumas ganham peso, mas com a diminuição, a retirada da medicação e, como eu falei, a questão dos hábitos de vida, isso tende a se reverter completamente. Muito bem. Doutora Alessandra está perguntando que tipo de doença é essa. Acho que a doutora já falou, né? Que é uma doença genética. Criança pode ter, doutora? A gente sabe que tem uma faixa ali mais crítica, dos 20, 30 anos. Sim, apenas uma correçãozinha. Ela não é uma doença, assim, considerada uma doença genética. Ela é considerada uma doença autoimune. O que é isso? O sistema imune, ele existe normalmente para combater bactérias, vírus, só que no caso do lúpus eritematoso sistêmico, o organismo entende essas nossas proteínas, os nossos órgãos, como se fosse uma coisa externa. E aí ele começa a atacar esses órgãos, essas células, como se tivesse lidando com uma infecção, por exemplo. Nossa, então é o corpo atacando o próprio corpo. Exatamente. Existe a predisposição genética, mas ela não é considerada uma doença genética em si. Muito bem. Bom, voltando a essa última pergunta, a questão da idade, criança pode ter? Pode. O lúpus, ele é mais frequente entre os 20 e 40 anos de idade, mas crianças também podem ser acometidas, bem como pessoas na terceira idade também podem. Muito bem. Doutora Sônia, infelizmente a gente acabou o nosso tempo, mas tem muitas perguntas chegando e a gente quer agradecer a você que está participando com a gente e agradecer principalmente a senhora pelos esclarecimentos nesse dia que é tão importante, né? Dia Mundial de Luta contra o Lúpus. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que isso melhora bastante o reconhecimento precoce da doença. Com certeza, você viu como o pessoal fica interessado, né? Obrigada, viu, doutora? Até a próxima. Obrigada, querida.